Olá para você que sintoniza os canais digitais do Grupo Estado, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Mentalistas. Eu sou a Camila Tulinski, jornalista e também psicóloga, e toda semana trago um tema envolvendo comportamento e saúde mental. Bom, atendendo a pedidos de muitos internautas, espectadores do Mentalistas, hoje eu trouxe aqui no programa o tema fibromialgia. Até que ponto as dores que você sente, e são diversos tipos de dores, né? Você sente dor em toda a parte do corpo, pode estar ligado ao seu lado emocional? É o que vamos desvendar no programa de hoje. As principais questões da atualidade, analisados por especialistas renomados. Começa agora Mentalistas, com Camila Tulinski. E para falar sobre esse assunto, sempre convidando especialistas renomados aqui no programa, eu conto com a participação da psicóloga Andréa Portnoy, que trabalha há 20 anos com pacientes que se queixam de dores. Tudo bem, Andréa? Obrigada, Tudo bem, viu? Obrigada pelo convite, eu agradeço a todos. Obrigada pela disponibilidade. Também o Dr. Tiago Bittar, que é reumatologista, também tem uma vasta experiência sobre esse tema. Tudo bem, Dr. Tudo Tiago? bem, Camila, obrigado. Para a gente começar o bate-papo, quero saber sinais, sintomas. Fale tudo sobre a fibromialgia para os nossos espectadores aqui do Mentalistas, do Tiago. Camila, o paciente chega no consultório se queixando basicamente de dor, tá? Então o paciente com fibromialgia tem uma dor generalizada, uma dor espalhada. Então dói acima da linha da cintura, abaixo da linha da cintura, dói pescoço, dói cabeça, dói músculo e dói articulação. Então é realmente a definição de generalizada. E além da dor, a gente sabe que a fibromialgia costuma ter outros sintomas, como por exemplo fadiga, alteração do padrão do sono, o paciente dorme e acorda cansado, alteração de memória, dificuldade de concentração, luz incomodando, barulho incomodando. Então, para você ver, é uma gama completa aí de sinais e sintomas. Acredito que por ser uma dor generalizada, deve ser difícil esse diagnóstico de fibromialgia. Ele se confunde com outras, por exemplo, artrite, artrose, quais são as outras? Várias doenças simulam sintomas da fibromialgia, inclusive o diagnóstico da fibromialgia de exclusão. A gente tem que descartar artrite reumatoide, artrose, algum problema muscular primário. Então você trabalha em cima dos sintomas do paciente para descartar essas outras síndromes dolorosas e aí depois disso você bate o martelo na fibromialgia. Não tem um exame que o paciente possa fazer para confirmar, olha, esse seu diagnóstico é a fibromialgia porque o exame está alterado. Isso a gente não tem. Tá? A gente descarta tudo para bater o martelo na fibromialgia. André, eu falei aqui no começo do programa que você trabalha há 20 anos com pacientes que se queixam de dor, mas inclusive com esse diagnóstico de fibromialgia, porque tem muita gente que às vezes nunca ouviu falar, né? Ainda é uma coisa que agora a gente está tendo a oportunidade de falar mais sobre essa doença. Você se recorda quando o primeiro paciente em terapia chegou até você com essa queixa de fibromialgia? Sim, né? O meu primeiro paciente com fibromialgia eu atendi em 1994, sou muito antiga. E naquela época as pessoas nem sabiam o que é isso. Então o que nós tínhamos era uma quantidade enorme de pessoas com muita dor, não é pouca dor, é muita dor, girando de médico em médico, de serviço em serviço, nunca conseguindo um diagnóstico. Até que em 99 eles começaram a fazer diagnósticos diferenciais, usando pontos gatilhos e outras coisas, começaram a separar essas pessoas com fibromialgia das demais. Então, no primeiro momento, a alegria, eu tenho um diagnóstico. Porque as pessoas ao redor diziam, mãe, a sua, imagina, é preguiça, você não quer trabalhar, você não quer fazer as coisas, você diz que está com dor, não sei se você está com dor. Então, no primeiro momento, a alegria era conseguir um diagnóstico. Depois passa, mas... Depois a dor continua e as pessoas, infelizmente, continuam não acreditando na dor. E eu acho que essa é uma das maiores dores psíquicas. Porque você morre de dor e quem está ao seu redor, quem te conhece, não acredita. Tiago, as pessoas reclamam disso, quer dizer, os seus pacientes falam, olha, eu estou morrendo de dor e não existe nada que prove que eu tenho alguma doença, mas ninguém acredita. Sim, é uma das principais barreiras ao tratamento. Muitas vezes eu peço, inclusive, para o paciente vir com o marido, vir com o filho, para a gente vir poder com todo mundo que serve, para poder esclarecer que não é frescura, que a pessoa não está acordando meio-dia porque ela quer, ela está acordando porque a fadiga da doença é muito intensa. Um abraço do marido incomoda. Pode doer. Incomoda de verdade, não é porque ela não gosta mais de você, porque ela não a dor existe, entendeu? É uma dor real.
Então, com certeza, a gente vê muito isso. Aliás, a principal barreira ao tratamento é essa, da pessoa não acreditar, dos familiares não acreditarem e não tratar da maneira correta. André, você percebe um padrão psíquico desses pacientes? Quer dizer, são pessoas que chegam até o consultório mais deprimidas, com mais ansiedade, são pessoas que de fato... Por que eu estou perguntando isso, né? Eu vejo muita semelhança nesse tipo de situação que vocês dois trazem aqui para o Mentalistas, das pessoas que logo no comecinho do século se queixavam de depressão, porque todo mundo fala assim, estou deprimida, isso é frescura, a vida é maravilhosa, existe luz no fim do túnel, aquelas frases clichês e clássicas do senso comum, né? Então eu vejo que a fibromialgia é um pouco semelhante a esses quadros que no início do século a gente observou que tem essa resposta da sociedade. É frescura, pode ir levantando da cama, vamos trabalhar, vamos fazer as coisas, vamos realizar. Quais são as doenças de fundo emocional e psíquico que são como se fosse um padrão para esses pacientes fibromiálgicos? Para você entender isso, você tem que imaginar o que é uma dor crônica. Porque todos nós aqui conhecemos a dor aguda. Quando você corta o dedo, quando você dá aquele chute no dedinho do pé, essa é a dor que nós conhecemos, a aguda. O que é ter dor crônica? Ela não vai embora, ela continua. Ela pode não ser idêntica todo dia, mas ela não vai embora. Então você tem que ver o estrago que isso faz ao longo do tempo. E é por isso também que as pessoas precisam de um psicoterapeuta. Sim. Porque a dor pode virar a sua vida de ponta cabeça de uma maneira tão insidiosa que você, quando vai ver, está tudo atrapalhado. Tudo está atrapalhado. O que a gente faz em terapia justamente é desatrapalhar o que pode ser desatrapalhado, porque nem tudo, né? Sim. No caso da dor, pode ser melhorada com algumas técnicas. Então, ao longo do tempo, a pessoa vai começando a vigiar a dor. Ela começa a ficar com medo da dor, não da que ela tem, da que ela pode ter, porque ela pode ter crise de dor. Daquelas de levar ao pronto-socorro, não é, doutor? Com certeza. A gente chama de hipervigilância e é uma síndrome de ansiedade, né? É um transtorno de ansiedade. E a ansiedade é filha do medo. Então tudo começa com medo. O medo da dor é automático, é para todos nós, todo mundo tem medo de sentir dor. E se você tem dor todos os dias, você tem muito medo. Então começa com a ansiedade. Tiago, no seu consultório, ou nos pacientes que você atende, você percebe esse padrão emocional também? O que você pode falar sobre isso? As pessoas chegam no consultório e falam, doutor, então é uma doença emocional que eu tenho. Eu acho que eu não vejo bem dessa forma. É uma doença cerebral que traz consigo um diagnóstico psicológico, psiquiátrico, ansiedade, depressão, e você não consegue sair daquele ciclo. Então você tem dor, você está ansiosa, você está deprimida, essa ansiedade, essa depressão pioram a dor de novo, e a dor piora a ansiedade e a depressão, então o paciente não consegue sair. E sem o amparo medicamentoso, atividade física, o amparo psicoterapêutico, é difícil, é muito complicado. A gente vê muito isso no consultório. E as pessoas aceitam fazer esse trabalho conjunto do tratamento em reumatologia com a psicoterapia? As pessoas ainda têm muita resistência com psicoterapia, Eles né? têm porque eles querem um médico, eles querem que a dor termine, eles não entendem o estrago Eles querem um silencioso que vai sendo feito ao longo do tempo. Eles querem um remédio e um remédio rápido. Isso, que não Eu não existe posso dizer na nada fibromialgia, porque infelizmente. quem que gosta de dor? Ninguém gosta. As pessoas tiram essa dor. Os pacientes Então, falam, quando eu melhorar, eu vou procurar uma terapia, quando eu melhorar, eu vou daí para não atividade precisa. física. Só que ao contrário, Isso a pessoa tem tem que que fazer fazer atividade terapia. física, tomar remédio, fazer terapia para melhorar. Senão ela não sai do lugar. E ela fica pingando em médicos, eventualmente com risco até de cair em médicos, que infelizmente hoje em dia tem bastante, charlatões que vão prometer mundos e fundos com tratamentos alternativos. E não é assim que funciona, a gente já sabe o caminho que tem que ser seguido. É que é muito difícil, porque a melhora demora para chegar, mas ela chega. Não é só isso, Camila. Nós sabemos que a ansiedade, depois a depressão, que segue pela continuidade da dor, são sentimentos, né? O medo, né? E a tristeza, que liberam uma série de substâncias no organismo que pioram, que agravam a dor. Então, não só você tem dor, como se você estiver ansioso ou deprimido, será pior. E você vai percebê-la muito pior.
Então, o trabalho todo é preventivo para que o remédio possa fazer o seu efeito suficiente. Perfeito. E não ser agravado mesmo, por aspectos emocionais e estressantes da vida de quem tem dor. Eu fico pensando nessa dor crônica que agora a Andréa explicou perfeitamente, né? Essa diferença entre a dor aguda e a dor crônica. Imagina você que está assistindo o programa sentindo dor da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, e eu arrisco dizer, você continua sentindo dor ao longo do sono. Sim. Por vezes acorda com aquela dor, deve ser uma vida insuportável, e acredito que em alguns casos extremos pode levar até ao suicídio, a pessoa que não tem mais, não recebe o amparo adequado, né? Não, tanto psicologicamente quanto na área da medicina também, né? Cai em boas mãos. No consultório do Dr. Tiago, em reumatologia, tem alguns casos que você pode citar aqui pra gente, por exemplo, de diagnósticos que foram feitos errados, eles chegam no consultório e aí o senhor descobre que é fibromialgia? Acontece muito, o paciente, eu tenho artrite reumatoide, você vai ver ele tem fibromialgia, mas a gente vê o oposto também, eu tenho fibromialgia, você vai ver ele tem artrite reumatoide. São doenças que são dores parecidas, vai. Então a gente pega muito isso, porque o diagnóstico é difícil, o diagnóstico é trabalhoso, você precisa conhecer o paciente, você tem que criar vínculo com o paciente para entender a situação que ele está. Aí a gente usa o exame físico é importantíssimo, o paciente com fibromialgia não pode ter uma articulação inchada, quente, vermelha, o paciente com fibromialgia não pode ter uma mancha na pele estranha, queda de cabelo, são coisas que não vêm na fibromialgia, uma queda de cabelo com mancha, com cicatriz e couro cabeludo. Então a gente pega muito paciente com diagnóstico errado, e se você não está diagnosticando certo, você está tratando errado. Então o diagnóstico tem que ser certeiro. Conversa, anamnese, exame físico e eventualmente pedir os exames laboratoriais de imagem de acordo com a queixa do paciente. Hoje de manhã, antes de vir para cá, eu conversei muito com isso com a paciente. Vamos descartar tudo que pode estar dando seus sintomas para depois eu falar que você tem fibromialgia e depois eu te tratar. Porque se eu falo que você tem fibromialgia, é um diagnóstico que vai com você para essa sua vida. Então tem que estar bem estabelecido e bem tratado desde o começo. Não tem cura? Não tem cura, mas tem controle. Então o paciente, por definição, é uma doença crônica, incurável, porém controlável se o paciente faz tudo isso que a gente está falando aqui. A gente vai falar ainda mais sobre tratamento. Eu estou recebendo aqui no Mentalistas o reumatologista Tiago Bittar e a psicóloga Andréa Portnoy. Estamos falando sobre o lado emocional também da fibromialgia. André, bom, em relação a essa questão emocional que a gente já falou dos pacientes, né? E isso é bem grave que você trouxe pra gente, essa questão da ansiedade, né? Porque às vezes o paciente nem tá ansioso, mas ele já tem essa experiência horrível com a dor, que ele fica antecipando, né? Ele quase que antecipa uma dor que vai chegar. Que tipo de situação o paciente pode enfrentar no dia a dia? Assim, ele deixa de trabalhar, ele deixa de se relacionar com as pessoas? Eu tenho muita experiência no Hospital das Clínicas, que são casos muito graves, mas eu tenho experiência de consultório também. Então, alguns dos meus pacientes conseguem trabalhar. Não é qualquer emprego que eles podem exercer, né? A frase que eu mais escuto dos pacientes que não conseguem fazer as coisas, mas eu quero fazer, mas eu não consigo. Então, querer fazer e não conseguir é o que a gente chama de um conflito que vai lá dentro do coração e faz a pessoa sofrer. Sim, com certeza. E não consegue, não só pela dor, por esses outros sintomas da memória. O paciente às vezes não lembra, não consegue nomear o objeto, esquece o FOG, fibrofog, ele esquece os eventos que ele tem que fazer. A fadiga é uma fadiga que o paciente não consegue fazer nada. Então ele quer reagir, ele quer lutar, mas a fadiga não deixa. Então é muito importante, é muito difícil tratar a fibromialgia. Tem algum paciente em que essa doença ela é predominante? Por exemplo, atinge mais homens, mais mulheres? Em quais idades? É muito mais mulher, 7:1, a proporção mais ou menos. E a idade dos 20 aos 55 anos, a gente tem os extremos. Eu tenho criança, adolescente com fibromialgia, pacientes com mais idade. Adolescente com fibromialgia. Tem muito, assim, então você não pode fechar o diagnóstico só para esses pacientes. Tem os pacientes que fogem da curva e você tem que tratá-los também. E basicamente as mulheres, né? As mulheres é o que predomina, e com certeza, mas ao mesmo tempo você tem homens com fibromialgia também. Será que talvez, bom, não sei, as estatísticas a gente sempre, né, leva algumas outras coisas em consideração, porque ainda existe isso, né? A mulher, ela tem mais facilidade em falar do seu sofrimento. Por vezes o homem pode ficar aguentando uma situação até chegar no consultório e reclamar, ou não, isso eu queria dar a experiência de vocês dois. Eu diria que é um sofrimento diferente. O das mulheres e o dos homens.
atinge a incapacidade associada à dor, atinge mulheres e homens de maneira diferente. Então, as minhas pacientes mulheres, morrendo de dor, ela olha assim e faz assim. Tá com dor, mas tá fazendo. O homem saiu do trabalho, ficou com dor, ele petrifica. Eu acho. O sofrimento, ele podia pelo menos. Eles lidam de uma maneira diferente. Os homens lidam diferente com esse tipo de dor do que mulheres. Uma coisa, eu acho que a gente vê muito por ser uma doença mais prevalente na mulher, o diagnóstico no homem às vezes é mais demorado ainda. E quanto mais tempo você demora para fazer o diagnóstico, mais difícil de você conseguir controlar a doença. Mas é verdade, os homens encaram diferente. E na psicoterapia, Andréa, qual que é o trabalho que é feito juntamente com os profissionais da reumatologia? Depois eu queria que o Thiago falasse um pouco sobre isso também, né? Quais são as terapias que são feitas no consultório, né? Para ajudar esse paciente a lidar com essas emoções todas diante da dor crônica? Existem vários instrumentos terapêuticos que você pode usar. Desde o esclarecimento, desde diferentes formas de terapia. Mas elas estão todas a serviço do bem-estar do indivíduo. Então, a gente começa com o sofrimento. E daí é bom entender qual é a diferença entre sofrimento e dor. Qual é a diferença? Qual é? A pergunta de $1 milhão. Então, a dor é um monte de impulsos nervosos que corre até o cérebro avisando: olha, você machucou seu pé, olha, você machucou seu dedo. Um monte de informações que correm. Só quando ela chega no cérebro é que a gente pode dizer que é dor. Porque até lá são só informações correndo. Né? Quando você determina que é dor, você atribui significado à dor. E é muito fácil, eu acho que da outra vez eu dei o mesmo exemplo, das pessoas numa academia fazendo musculação, dói para chuchu, mas elas estão felizes porque vão ficar bonitas. Sim. E o paciente da gente que está sentindo dor não sabe por que está infeliz, porque a dor não deixa ele fazer nada. Então, é a atribuição, né, de significado à dor. Entendeu? A dor na academia pode ser crônica, aliás, a muscular tardia se segue, ela continua, você vai para casa e no dia seguinte você sente outra dor. Mas dor é uma informação, o sofrimento é o significado que a gente atribui à dor. Os psicólogos trabalham com sofrimento. Sim. E os médicos trabalham com a dor. E o problema da fibromialgia é que esse estímulo doloroso que chega no cérebro, ele é interpretado de uma maneira diferente do seu cérebro, por exemplo, que não tem fibromialgia. Então, uma unha encravada para o paciente com fibromialgia dói muito mais e continua a doer do que para mim. Isso já tem uma ressonância magnética funcional que avalia o cérebro da pessoa com fibromialgia. A gente não usa isso para diagnóstico, isso é para trabalho científico, mas prova que a interpretação de dor do paciente fibromialgico é completamente anômala. Tá? Então o indivíduo capta o estímulo de uma maneira errada por sistema nervoso periférico, interpreta de uma maneira mais errada ainda. Então por isso que um abraço dói. Eu tenho pacientes que estão muito nervosos ou muito felizes, eles pioram a dor porque eles fazem uma resposta, eles inundam o cérebro com sentimentos que não lhe pertencem. Nossa. Então a interpretação é toda errada. Eu quero falar com vocês dois em sintonia aqui, porque né, tem que fazer esse trabalho conjunto aqui também, né? No consultório tem que ser em conjunto. Ô, Thiago, no consultório sempre é um tratamento medicamentoso? Ou para além das medicações, o que mais a gente pode fazer na questão orgânica? E aí depois eu queria juntar também com a psicologia, perfeito, né? Esse ótimo. trabalho paralelo. Então vamos começar com você. Atividade física é o fundamental, é o número 1 para tratar a fibromialgia. Qualquer atividade física? Qualquer atividade física, a atividade física que o paciente se sinta bem. Tá. Trabalho vira e mexe sai, o tai chi, chuan é uma coisa bacana para o paciente com fibromialgia, atividade aeróbica, anaeróbica. É difícil o paciente com fibromialgia fazer atividade física, porque além da dor ele tem a fadiga. Então o papo que eu tenho no meu consultório com os pacientes é: faça o que te traz prazer, mas faça. Então, joga bocha. Tá? Mas você tem que fazer aquela atividade física. Se você não fizer atividade física, eu posso colocar o remédio mais moderno, mais caro, mais potente da história da medicina. Não vai melhorar a sua fibromialgia 100%. Então, com certeza que a grande limitação do tratamento da fibromialgia é a atividade física. Quanto mais, melhor. Tá? Então, quem vence essa primeira barreira inicial de não conseguir fazer, melhora. Demora alguns meses, porque inclusive tem outra barreira. Você começa a fazer atividade física, a dor piora.
Ixi. Então a maioria volta pro sofá e fala, não vou fazer. O Thiago tá louco, eu não posso, eu fiz, piorou. Então ele tem que persistir na dor, na atividade física com dor, que é muito difícil. E vem cá, os remédios, eles atuam diretamente no cérebro, no sistema nervoso central? Então a gente usa antidepressivo, anticonvulsivante, com a ideia de tratar essa parte cerebral da dor, com seus efeitos colaterais. Tem paciente que vai muito bem, tem paciente que não vai tão bem, e a gente usa analgésico, relaxante muscular como sintomático. Tá? Mas a ideia do medicamento é tratar o cérebro. Tá? É difícil, porque se lida com efeito colateral de remédio controlado. Tem alguns pacientes que vão muito bem, outros pacientes que não conseguem tomar remédio nenhum, a gente cai só no território da atividade física. Não é o guideline, não é o consenso do tratamento da fibromialgia, eu não sei nem como é que é a sua experiência com isso, deve pegar alguns pacientes que lidam com isso. Alguns médicos já estão usando, com liberação da Anvisa, o canabidiol, que é o cânhamo medicinal, tá? Para tratar estados dolorosos crônicos. E eu tenho alguns pacientes já em utilização, tudo dentro da lei, tudo bonitinho, lembrando que é o cânhamo medicinal, tá? Não é nada recreacional, com bons resultados no controle da dor, eventualmente até superiores ao tratamento convencional, mas sempre aliado com atividade física, psicoterapia, isso é muito, muito importante. Então, na sua experiência como reumatologista, sem atividade física e psicoterapia vai ser tiro no pé, é quase praticamente impossível. Tá? A psicoterapia é muito importante, é um aliado forte, mas é difícil também do paciente vencer a barreira de o que eu vou fazer? Terapia? Por quê, né? Acho que ele não entende, né, André, como uma dor física Sim, pode estar conectada com o nosso cérebro. Deixa eu dar um exemplo. Por favor. Ele falou aqui, é verdade, todos os médicos solicitam atividade física. E qual é realmente a adesão do paciente? Nossa, baixíssima. Daí ele vai para o psicólogo começa a conversar com ele. Por que você acha que o médico pediu isso para você? E com essa pergunta a gente começa a esclarecer os porquês. Mas não os porquês, ele não está com o médico do lado para perguntar, ele tem que imaginar, ele tem que entender o porquê dele. Então eu tenho pacientes que começaram a andar ao redor da mesa da sala. Essa era a caminhada. E que esperavam assistir uma novelinha, né? E quando chegava o intervalo, se levantavam, davam uma volta à mesa da sala e se sentavam. Levantar-se, sentar-se. É que eu sou mãe de fisioterapeuta, então eu adoro essa parte. Dá volta à mesa da sala e senta. Não parava a noite toda. Entendeu? Os intervalos são preciosos, dá volta. Sim. Então eu tenho pacientes que não tinham, mas a minha rua é uma subida, não consigo ler. Porque chove. Criaram o seu esquema de exercício a partir do momento que eles entenderam por quê. Sim. As pessoas são inteligentes, elas não sabem por quê. A partir do momento que eles começaram a entender o porquê. Mas eu levo algumas sessões, o médico não eu peço 10 minutos por dia, eu peço que vá uma vez por semana na terapia, é muito difícil. Não é por frescura, não é porque é difícil você vencer a fadiga, é difícil você vencer a dor. Aquele sono que você dorme e não acorda cansado é muito complicado. Mas aos pouquinhos a gente consegue em conjunto aí engatar. Isso é influenciado por vezes, André, pela personalidade desse indivíduo também? Sim. A gente é bem nítida a personalidade, o efeito da personalidade do indivíduo. Eu tenho pacientes que são indivíduos alegres por natureza. Eles conseguem ser alegres no meio da dor. Olha. Eles têm um perfil, um design de pessoas alegres, que gostam de outras pessoas, que são sociáveis. Eles vão com dor. Estão no ponto de ônibus e batendo papo. Então é da personalidade dele. Então essas pessoas são as pessoas que aceitam a dor no sentido que ela diz, bom, então eu estou com dor, e agora como é que eu vou fazer? Não dor e tudo. Enquanto outros passam décadas brigando com a dor. Essa dor não é minha, não tem nada a ver comigo, eu não quero saber. Eu quero fazer as mesmas coisas que eu fazia antes.
Eu já atendi paciente que fica bravo com o diagnóstico. Olha, você tem fibromialgia. Não é possível. Zangadíssimo. Eu tenho lúpus, eu tenho artrite reumatoide, deve ter alguma outra coisa. Ter Não lúpus. tem. Eles preferia ter. E já tive paciente sair bravo do consultório. E por quê isso? Porque a fibromialgia traz consigo esse preconceito. Então as pessoas têm muito preconceito. A E dificuldade de você conseguir uma melhora do quadro não é só remédio, tem que fazer esse monte de outras coisas que a gente está falando aqui. Então o paciente não quer ter. O paciente não aceita ter. É complicado. E ele faz todos os exames e vem nada tudo se normal. revela. Então ele perde o emprego e não tem como provar por uma perícia que ele está sofrendo. Isso. Por falar em perícia, Isso é um problema seríssimo, Nossa, é porque eles gravíssimo. não têm a compensação de um E- trabalhador sim. que às vezes trabalhou uma vida toda e ficou doente. com a experiência que você Isso. tem de perícia, Sim, Thiago. é difícil. Não são todos os peritos que estudam a doença, que entendem a doença. Então, a maioria dos pacientes que vão para a perícia por causa de fibromialgia tem os seus benefícios negados. Ah, é? É muito difícil. Por desconhecimento da doença. Tá? Tinha que ter um preparo maior para você lidar com pacientes fibromiálgicos no meio médico e social. Eu perguntei agora há pouco sobre a questão da personalidade, o quanto que a personalidade pode influenciar no tratamento desse indivíduo, na melhora ou não, Na né, desse percepção. diagnóstico. Vocês dois percebem, eu vou pedir para o André responder primeiro, depois o Thiago, vocês percebem que esse paciente muda o jeito de ser? Por exemplo, uma pessoa que era mais calma fica mais irritada, né? Ou uma pessoa que era mais agitada fica mais embotada, com essa coisa da dor crônica. Vocês observam essa mudança até ou pela anamnese, a entrevista que vocês fazem com o paciente, ou pelos depoimentos de outras pessoas, da família, de amigos? Quer dizer, a gente pode perceber que mudanças também de humor dessa pessoa, elas podem ocorrer com o diagnóstico de fibromialgia? A dor é como uma lente de aumento. Se você era meio triste antes, depois você fica muito triste. Se você era agitado antes, você fica muito agitado. E sim, com dor, as coisas todas pioram. A gente começa, eu diria que a mudança não é tanto na personalidade, isso precisaria de anos para acontecer, mas é no comportamento. Então, pessoas que eram muito sociáveis começam a se retrair. Pessoas que eram retraídas simplesmente se isolam. Então, eu acho que há uma mudança assim de comportamento que vem acompanhado de ansiedade e depressão. Então, é difícil para a pessoa se manter como era antes, né? Concordo. É difícil porque a dor traz uma alteração de comportamento. Os filhos reclamam que a mãe não brinca mais, que o pai não brinca mais, está muito bravo, muito nervoso, muito irritado. E eu costumo conversar com eles que não tem como um paciente com dor 24 horas por dia sorrir, interagir. Então é complicado, é bem difícil. E eu costumo dizer que eles não podem abdicar do papel. Então a mãe ainda é a mãe. Sim. E o pai ainda é o pai, porque senão vai se perdendo tudo. Perde toda a E nós não identidade. deixamos, entendeu? A gente luta junto com o paciente para que os seus papéis sejam mantidos do jeito de quem tem dor, mas mantidos. Olha, infelizmente o nosso tempo a gente está chegando na reta final, mas ainda queria duas palavrinhas aqui do Dr. Thiago e da Andréa também. Para quem está assistindo esse programa, já passou pela via sacra de vários especialistas, já tentou fazer vários tipos de exercício e não conseguiu, já passou por vários tipos de psicoterapia também, porque a gente tem várias modalidades também na psicologia. O que vocês aconselham? Vou começar com o Dr. Thiago, depois a Andréa, para a gente encerrar. O importante é o paciente achar um médico que acredite nele, que crie um vínculo bacana e que crie uma parceria e um contrato para se tratar uma doença crônica. Sem esse vínculo médico-paciente, sem um médico que conversa, sem um médico que dá telefone, sem um médico que abraça a causa, dificilmente você vai ter alguma melhora. Então, com certeza, se eu tiver que dar uma dica, ache um médico, reumatologista, neurologista, fisiatra, que trabalhe em conjunto com você, que valorize as suas queixas e que esteja disposto a melhorar a sua vida. Porque você vai precisar de uma equipe bacana, multiprofissional de fundo. E na psicoterapia, André? Eu gostaria, sim, de falar para as pessoas com fibromialgia que muitas vezes elas têm pensamentos que elas gostariam de acabar com tudo. Não faça isso. Tem cada vez mais pessoas estudando, compreendendo e procurando medicamentos e recursos. Não faça isso. Procure pela gente, procure pelos
canais do Estadão que tentam esclarecer. Quantas pessoas estão em luta para esclarecer isso? Não vá embora, fique com a gente, porque nós estamos atrás de coisas boas para você. E também aproveitando para fazer um pedido para você, internauta, compartilhar esse vídeo, né, nas redes sociais, no Facebook, sim, no Twitter, no Instagram, se for possível, porque tem muita gente, pode ser sua amiga, inclusive, gente próxima a você, que está com problema de fibromialgia, mas não sabe para onde correr. Então esse programa tem o objetivo de ajudar os pacientes, se você não tiver fibromialgia, mas também as pessoas que estão ao seu redor. Aproveitando para agradecer a participação da psicóloga Andréa Portnoy e do reumatologista Tiago Bittar aqui no Mentalistas. Obrigada, viu, pela presença de vocês. Obrigado, Camila. Obrigada. Agradecendo também a sua audiência, toda segunda-feira comigo aqui no Mentalistas, um tema envolvendo comportamento e saúde mental. Uma ótima semana e até uma próxima. Você acompanhou Mentalistas com Camila Tulinski.